Fala pessoal, tudo bem? Inteira para meia. Estou aqui nesse projeto junto com vocês, né, explicando como é que eu tenho feito para retomar os treinos de corrida, retomar a alimentação, me cuidar melhor, me fortalecer corpo, cabeça, coração para segurar essa onda da meia maratona. Ela estava programada para antes da pandemia, veio a pandemia, foi reprogramada, adiada e agora finalmente tem uma data, 20 de março do ano que vem, e estou me preparando bem devagarzinho, lentamente, os treinos de corrida acontecendo de uma forma bem gradativa, começando os treinos de fortalecimento junto com o Luciano Delia e me alimentando melhor junto com essa feraça que é a Tânia Rodrigues, mais de 35 anos de experiência e trabalho com atletas de diferentes níveis, inclusive nós, né, mais pangarés ali, ela entende tudo de alimentação, nutrição esportiva. E aí outro dia eu estava falando aqui sobre o que eu como antes e depois do treino, né? E a Tânia tem focado bastante nisso, porque ela falou, vamos focar nisso agora, depois a gente vai nos ajustes, porque a minha ingestão de proteína estava muito aquém daquilo que eu estava precisando, isso desde sempre, né? Porque eu não parei de treinar, eu parei de correr, agora retomo, mas a proteína era ali o que estava pegando na nossa relação. E aí eu coloquei isso aqui para vocês e muita gente me respondeu, né? O que come antes e depois do treino. Então vamos lá, eu passei essas questões todas para a Tânia, porque algumas me chamaram a atenção, então vamos lá. Eu vou começar com a Raquel. A Raquel, ela corre e ela fala que ela come uma barrinha de proteína antes da corrida e depois ela toma um café da tarde ou ela janta, dependendo do momento ali, dependendo do horário. Tânia, explica pra gente o papel da proteína pro corpo, né? Como é que ele refaz ali a nossa musculatura, que papel ela tem, por que é tão importante, e fala pra gente essa história do antes e depois do treino. Oi, Renata, a Raquel está certa. A proteína no pós-treino ajuda na recuperação muscular. Na verdade, a gente nem precisa da proteína antes do treino ou imediatamente após o treino. O que a gente precisa é adequar a quantidade de proteína para o peso corporal e distribuí-la ao longo do dia. O Lenin mandou para mim uma mensagem dizendo o seguinte: como uma ou duas rosquinhas antes de treinar e depois 2 fatias de pão de forma e o tradicional café. Mas ele não diz exatamente o que ele treina, né? O que ele faz, a gente não sabe muito bem. Agora, à noite, eu perguntei aí, Lenin, você come o que à noite, né? E aí ele disse que tá tentando comer salada, tal, mas nem sempre consegue. O que acontece mesmo é o pé na jaca total ali no final de semana. Fim de semana, ninguém é de ninguém. Tânia, vamos falar aqui direitinho com o Lenin, tanto esse pré-treino, né, o que ele come, essas 2 rosquinhas, rosquinha ali de coco, eu até pedi para ele me mandar que rosquinha era essa, e depois do treino. E como é que ele faz, né, um equilíbrio alimentar de uma forma geral, sem deixar o prazer de lado, porque senão ninguém aguenta, né? Lenin, não é o que a gente faz no fim de semana ou de vez em quando aquele pé na jaca que vai fazer a diferença no treino. Essas indulgências até fazem bem para a alma. Na verdade, o que você tem que se preocupar é quanto de carboidrato, que tipo de carboidrato você está comendo antes dos treinos e distribuir adequadamente proteínas, carboidratos, calorias ao longo do dia. O jantar pode fazer a diferença na sua performance. É necessário adequar, sim, a qualidade nutricional do jantar para quem treina pela manhã. O Edu é corredor. Antes ele falou que só toma água e depois ele come frutas, come ovos. Ele vai em jejum, né? Muita gente opta por isso, tanto porque não fica ali, não gosta, né, de comer e sair para treinar, fica ali conversando com a comida. Tem gente que faz um jejum um pouco mais prolongado. E aí, o que você acha do jejum, Tânia? O jejum para quem treina, para quem precisa de energia para evoluir ali, para aguentar o tranco do treino, né? Claro, dependendo de que treino, de quanto tempo, intensidade, mas pensando que o Edu é um corredor e que treina ali com regularidade. Edu, muita gente não consegue comer antes dos treinos quando o treino acontece muito cedo, né? Logo pela manhã. Se o treino for moderado, ou seja, não é de força, não é de tiros, não é muito longo, tudo bem. Mas antes, no jantar, a gente deve ter tido ali uma quantidade adequada de carboidrato. Então, isso é muito individual, depende do treino, depende da pessoa e depende de como ela distribui essas calorias ao longo do dia, tá bom? Acho que precisa de uma avaliação. A Madá diz o seguinte, Tânia, antes do treino ela toma palatinose e whey protein. Quando ela volta, café, ovos, frutas, pães.
Esse pré-treino dela é legal? Ela colocar a palatinose e o whey? Lembra a gente aqui do que é a palatinose? Olha só, Renata, a Madá usa suplementos antes do treino. A palatinose é um carboidrato modificado que vem da cana-de-açúcar ou da beterraba. E essa modificação da molécula desse carboidrato torna um índice glicêmico mais constante, ou seja, não é de alto índice glicêmico. Fica constante durante o treino, pode durar até mais de 2 horas com o nível glicêmico mantido. Para um treino curto, não é indicado. Para um treino longo, é super indicado. Mas cuidado com a proteína antes do treino. Se tiver em quantidade muito alta, diminui a velocidade de absorção do carboidrato, que é o mais importante no treino, tá bom? E aí depois do treino, sim, a combinação carboidrato e proteína ajuda na recuperação. É muito importante ter pelo menos 10 gramas de proteína no pós-treino para essa recuperação muscular. Tânia, a Cristiane, ela falou que às vezes come uma mamão, às vezes come uma banana antes do treino, ou às vezes não come nada. Ela fala, eu sei, eu faço tudo errado, né? E não conta pra gente o que ela consome depois desse treino. Não tem nada de, está tudo errado, né? A gente não pode se relacionar assim dessa maneira com a comida. Mas o que a gente pode falar pra ela, tanto nesse pré-treino, a importância de ter ingestão de alguma coisa e que coisa seria essa? E depois, né, que ela voltou, o que ela pode comer ali bonitinha, depois da prática esportiva feita? Cristiane, também como outras pessoas, né, você não consegue comer antes do treino ou não tem algum critério, né? Come qualquer coisa, fruta ou nada. Enfim, é bom ter um critério. Escolha um carboidrato de fácil absorção. Torradas, pão, batata, são bons antes do treino. É de fácil digestão, não causa nenhum desconforto. Banana ou alguma outra fruta, nem todo mundo digere bem, porque tem fibra. E aí pode ser que demore para digerir. Então, vamos experimentar outras coisas, outros alimentos? A Mirna, antes de treinar, toma um café com óleo de coco e canela. O óleo de coco tem sido muito procurado, muito usado, as pessoas colocam ali cada vez mais e tem muita gente fazendo essa mistura, colocando óleo de coco no café, porque por achar, entender que tem um efeito, pode ter um efeito termogênico e aí, consequentemente, de emagrecimento. Explica o uso do óleo de coco, Tânia, que eu acho que é uma coisa particular, é bem individual e a gente precisa deixar muito claro aqui sobre como consumi-lo, né? Renata, a Mirna faz o que muita gente faz hoje, né? Usar o óleo de coco com café, ou Bulletproof, ou Super Coffee, enfim. Óleo de coco é uma gordura saturada, portanto pode fazer mal, impactar negativamente no colesterol, mas é um triglicerídeo de cadeia média, ou seja, tem uma absorção mais rápida. Então, para algumas pessoas, isso pode causar um pouco de saciedade e dar uma sensação de energia no treino, uma vez que absorve rapidamente e sim também entra na produção de energia. Isso não é para todo mundo. Óleo de coco nem sempre causa esse efeito positivo e às vezes dá até mal-estar. Então, cada caso é um caso e se o treino for moderado, pode ser uma boa opção. A Ana faz um sucão daqueles, viu, Tânia, antes do treino. Ela bate a laranja com a casca, quinua, couve, chia, linhaça, amaranto. Ela faz uma mistura de grãos ali. É muita fibra. Fibra é maravilhoso, necessária para o organismo. Mas antes do treino, é a melhor opção para ela? Vamos explicar aqui para Ana? Ana, fibras são muito importantes para o funcionamento intestinal. Todo mundo deveria ter pelo menos essa mistura que você tem para garantir boas quantidades de fibras e fazer o intestino funcionar direito. Mas não é uma indicação pré-treino. A gente precisa de um carboidrato absorvível, ou seja, que vá se tornar energia para o treinamento. As fibras não são digeridas, elas não produzem energia. Elas são boas para o intestino e não devem ser menosprezadas. Porém, antes do treino, vamos escolher um alimento fonte de carboidrato? Inteira para Meia é um projeto inclusivo. Eu quero que todo mundo se valha de informação. Informação coerente, precisa, calcada na ciência, para que a gente consiga evoluir, né? Eu tô aqui abrindo o meu coração, abrindo os meus treinos, a minha rotina alimentar, a minha rotina de fortalecimento, para que a gente possa conversar cada vez mais sobre a importância de a gente entender o que faz para conseguir evoluir. É muito comum as pessoas falarem, puxa vida, Renata, eu treino tanto, eu passo tanto
tanto tempo fazendo tal coisa, eu como direitinho, eu não sei o quê, por que que não evoluo, por que que não perco peso, por que que não mantenho peso, por que que não consigo ganhar peso, massa muscular, enfim. Então aqui eu estou com uma equipe me ajudando e te ajudando também, porque não faria sentido fazer sozinha. É por isso que eu estou expondo aqui a minha vida para geral. Vem junto, a gente tem sempre aqui muita informação, novidade e aquilo que você precisa para ter a sua vida equilibrada dentro da sua rotina, da sua realidade. Não compara não que não dá certo. Espero você sempre.